Chegou a hora de descobrir a verdade. 15 minutos com o Sapia. Já estamos de volta no Alerta Super, 4 horas e 42 minutinhos. Estamos recebendo hoje Pedro Patrus. Ele é candidato à primeira suplência na chapa do Senado da candidata Dilma Rousseff. Recebemos também nos estúdios Ana Luísa Faria, que é repórter de política do Jornal Tempo e do Portal Super. Primeiro, muito obrigado pela sua participação aqui, Ana Luísa. Eu que agradeço, Sapia. Boa tarde. Muito obrigado também ao vereador Pedro Patrus, que é primeiro suplente da Dilma Rousseff. Eu começo perguntando para o senhor o que vou perguntar a todos e que perguntei ontem. Para que serve um suplente de senador? Bom, primeiro, boa tarde. Boa tarde. A todas e a todos. Bom, eu penso que, no nosso caso, o suplente para o Senado, ele serve para compor uma chapa, serve para contribuir e trazer a sua vivência para essa chapa, que é a chapa da presidenta Dilma Rousseff. Isso a gente percebe muitas vezes, é a primeira vez na história da imprensa mineira, eu posso ter citado a história da imprensa brasileira, que se entrevistam todos os candidatos à primeira suplência, até para que o eleitor saiba que se ele está votando em Dilma Rousseff, ele pode estar votando também em Pedro Patrus. Se ele está votando em Fábio Xerém, como foi ontem, ele está votando em Daniel Nepomuceno, e por aí vai com os outros que nós vamos ter aqui durante toda a semana e a semana que vem. Porque nós temos vários casos no Brasil todo de pessoas, eu vou citar um caso que eu sempre gosto de comentar, foi um senador por Roraima que colocou um mestre de obras dele como primeiro suplente. Ninguém sabia quem ele era, ninguém tinha noção. Ele ganhou a eleição em outubro, morreu no início de dezembro. E esse mestre de obra foi lá assumir uma cadeira no Senado sem condição nenhuma, nada contra os mestres de obras. Mas ele não tinha condição nenhuma de assumir e se tornou um suplente. E corre o risco, vamos dar um exemplo aqui também, a candidata Dilma Rousseff, se ganha para a presidência o Haddad ou para o governo o Fernando Pimentel, ela pode vir a ser uma ministra ou um secretário de Estado e o Pedro sobe para ser senador. Primeiro deixando claro que isso não está no nosso horizonte. Sim. Né? Nós estamos para compor. Mas é a possibilidade para que o eleitor e o ouvinte possa saber como funciona. Exatamente. Historicamente, a suplência do Senado ela é muito questionada. Né? Na própria relatório da reforma política, por exemplo, tem propostas do fim do suplente do Senado, existem várias propostas nesse sentido, mesmo porque antigamente alguns senadores escolhiam o próprio financiadores de campanha para ser suplente e exemplos como o que você colocou também existiam. Nesse caso, hoje não. Eu posso citar nomes aqui pra você. O Wellington Salgado, quando foi suplente de Hélio Costa. Exatamente. Ele assumiu logo depois. Hoje em dia acho que pelos suplentes que eu tenho visto, são pessoas públicas, pessoas que têm trabalho na sociedade, então tem essa questão também. Por enquanto, dos dois que eu entrevistei, eu concordo com você. Eu vou ver daqui pra frente os outros. Claro. Ana Luísa. Pedro, igual o Sapia estava falando, né? Caso isso aconteça, o senhor assuma o Senado, quais seriam as bandeiras que o senhor defenderia como senador? E outra pergunta também que eu vou emendar logo, rapidinho, porque muita gente tem essa dúvida. Com o primeiro suplente, Dilma ganhando, você abre mão, você perde seu mandato de vereador? Não, primeiro, deixando claro o seguinte, eu fui convidado e tenho muita honra de ter sido convidado pela presidenta Dilma e pelo meu partido a compor essa chapa, né? E penso muito parecido com a presidenta Dilma. Então as bandeiras que ela defende são as bandeiras que nós defenderemos, da inclusão social, da comunidade LGBTI, da questão da população em situação de rua, né? De trazer melhorias para o nosso estado. Então a minha suplência é em total consonância com a nossa candidata, que é a presidenta Dilma. Agora, essa questão, que muita gente tem essa dúvida, você como primeiro suplente, Dilma vencendo as eleições, o senhor continua vereador? Como que fica isso? Não, eu continuo, eu estou vereador na cidade de Belo Horizonte, desenvolvo o nosso trabalho aqui na cidade, vou continuar desenvolvendo como eu sempre continuei. Como eu disse, essa suplência é exatamente compor e contribuir, né, com essa interlocução com os movimentos sociais da cidade de Belo Horizonte, com a economia popular solidária, com a população de rua, com vários movimentos que existem na nossa cidade, para compor e contribuir para que a presidenta Dilma seja eleita senadora por Minas Gerais. Ô Pedro, num eventual afastamento, ganhando a eleição Dilma Rousseff, se você assumir ao Senado, aí sim você tem que deixar a Câmara de Vereadores ou não? Você pode pedir licença na Câmara, assumir o Senado, ficar o tempo que for necessário e depois retornar?
Acho que pela legislação eu teria que sair da Câmara de Vereadores, Câmara e assumir o Senado. Certo. Mas espero que isso não aconteça. Espero que a presidenta Dilma cumpra o seu mandato com muita maestria, como ela tem feito. Ô Pedro, na chapa de vocês, a Dilma é do PT, você é do PT, seu segundo suplente quem é? É o vereador Arnaldo Godoy do PT. Também do PT. É uma chapa puro sangue, como se diz. Ontem eu entrevistei aqui o Daniel Nepomuceno, que é do PV. O cabeça de chapa dele é do PDT. A chapa dele na majoritária apoia o MDB. O partido dele, que é o PV, é vice da Marina Silva, que é da Rede. Quer dizer, eu até brinquei com ele, parece um caroço de angu, de tanta coisa que tem. Você não acha que isso tem que acabar, não? Essa questão chegou a se votar e ficou naquela, vai, não vai, acabar com esse negócio de coligação? Eu acho que a coligação tem dificultado muito até o entendimento do próprio eleitor. Porque ele fala, poxa, peraí, como é que eu vou fazer aqui? Eu sou um defensor dos partidos políticos, eu sou um defensor dessa representação que os partidos exigem. Então, mas eu sei dessa dificuldade, né? Acaba que confunde a cabeça do próprio eleitor na hora do seu voto. É uma bagunça que a gente... a coligação... Eu sou a favor, por exemplo, que a coligação seja nacional, estadual, municipal, ela aconteça. Seja toda, se for. Exatamente. Se tiver, que seja total. Se existir, que ela seja total e não tenha, por exemplo, uma coligação nacional. Você tem locais no país que você tem PSDB com PT. Você tem coligações estaduais dessa forma. Quer dizer, que seria assim, não vou dizer o cúmulo, mas seriam os dois mais embates que nós temos aí, né? Aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente já teve esse caso na eleição do Márcio Lacerda, né? Onde o Pimentel juntou com a Anastasia e o Aécio para poder eleger o Márcio Lacerda. Exatamente. Mas, Pedro, eu queria abordar com você um caso muito polêmico que aconteceu esse ano na Câmara dos Vereadores, que foi o caso da cassação do vereador Wellington Magalhães. Muita gente questionou, né, por que você, do PT, votou contra a cassação dele. Eu queria que você me explicasse isso. Na realidade, deixando claro, a questão não foi uma votação da cassação ou não, simplesmente. Foi feito um pedido de impeachment por um advogado, que inclusive pediu o mesmo que pediu impeachment do governador Fernando Pimentel, o mesmo que pediu impeachment do Michel Temer, né? O mesmo que pediu do ministro do STF. Ele fez esse pedido falando em decoro parlamentar, e isso, pela imprensa e na sociedade, se propagou como se fosse o julgamento somente dos crimes do vereador Wellington Magalhães, se ele teria cometido ou não. Essa questão a gente não tem como cravar, porque a justiça está investigando. Ele não foi condenado. E eu não acho justo uma condenação. E nós do PT sabemos bem o que acontece na perseguição política, da perseguição. Agora, vocês podem ter toda certeza. A primeiro momento de condenação da justiça para qualquer pessoa, qualquer vereador, qualquer cargo público, nós iremos defender a cassação, porque dinheiro público é dinheiro sagrado, não se mexe. Agora, qualquer prova de que ele realmente desviou o dinheiro público, dinheiro do povo de Belo Horizonte, nós seremos os primeiros a votar pela cassação de qualquer um dos vereadores que estejam lá, independente do partido. Pedro, o primeiro suplente, assim que se o candidato ganha a eleição, recebe algum salário, algum benefício do Senado Federal, alguma verba? Recebe algum salário? Você, como primeiro suplente, você vai receber algum salário? Você vai ter passagem de avião? Você vai ter plano de saúde? Você vai ter algum benefício ou não? Não, absolutamente nada. É isso. A nossa função é de compor essa chapa. Então, e com certeza irá ser eleita a nossa presidenta Dilma ao Senado, nós podemos contribuir aqui na cidade de Belo Horizonte, enquanto cidadão, enquanto vereador, para melhorar a vida das pessoas. Isso não impede também de que, vamos supor que a presidenta Dilma saia e fala, Pedro, assuma aqui. Você fala, não, tô com um trabalho aqui na Câmara, não quero sair. Pode assumir o segundo suplente? Claro, pode assumir o segundo suplente, que é o vereador Arnaldo Godoy. Certo. Pro pessoal de casa poder entender como é que funciona, e sempre deixando bem claro, gente, esse ano você vai votar para deputado estadual, deputado federal, governador, presidente e para 2 senadores. Então não adianta você chegar lá e votar, eu quero votar no candidato do Pedro Patrus, que é Dilma Rousseff.
Não adianta você votar 2 vezes na Dilma Rousseff, você tem que votar na Dilma e no outro. Ou quer votar no Diniz, ou quer votar no Miguel Correia, ou quer votar no Rodrigo Pacheco, ou no Rodrigo do Novo. Partido Novo, né, Rodrigo? Do Partido Novo. Paiva. Ou se tem o nome de um, vou ter que citar o nome de todos aqui. Então, assim, mas você tem que votar em 2. E não importa se é de um partido, se é de outro. É lógico que o Pedro vai falar que tem que ser os 2 do partido dele. Exatamente. Mas você pode votar partido A, partido B, partido C, não importa. Você tem que votar em 2. Você não pode votar 2 vezes no mesmo, senão o seu voto vai ser anulado. Um dos votos vai ser anulado. E você vai perder o outro voto. Lembrando que, teoricamente, cada coligação tem direito a 2 candidatos. Então, sim. Você pode. Sim, você pode votar nos candidatos da mesma chapa. Da mesma chapa, exatamente. Você pode votar da forma como você se sentir melhor. É um direito que você tem em votar nesses 2, né? Pedro, a gente estava conversando ali antes um pouquinho sobre campanha, né? Como que tá a campanha desse ano? As pessoas estão assim, se perguntando também, porque você não vê mais candidato na rua, parece que a campanha mudou um pouco, assim. Como que você tá vendo essa questão da campanha? Vou até complementar. Dá medo sair na rua hoje, Pedro? Dessa intolerância que a gente vê, pelo menos nas redes sociais? Não, eu, por exemplo, graças a Deus, não tenho medo de sair na rua, não. É claro que a intolerância existe, é claro que o clima está muito acirrado, mas eu não tenho problema nenhum em sair na rua e não deixarei de sair para a rua de hipótese alguma. Com relação à eleição, infelizmente no Brasil a gente não conseguiu ter uma reforma política, né? Que seria o ideal, uma grande reforma política e a gente passa a ter pequenas reformas eleitorais. Então a cada eleição existem regras diferentes da outra. Vou te dar um exemplo. Nessa eleição, por exemplo, eu acho positivo, se proibiu o carro de som rodando pela cidade. Essa eleição, por exemplo, proibiu-se cavalete na rua, que eu acho também importante pela poluição visual que tem. Mas, ao mesmo tempo, libera carreata. Não fala a lei, por exemplo, quantos carros são uma carreata. Então você pode ter 2 carros e o carro de som. O tempo da eleição diminuiu muito, né? O tempo de televisão diminuiu, o tempo que o candidato possa pedir o voto diminuiu. Então, isso tudo mexe com o próprio eleitor e a forma de fazer a eleição. A cada 2 anos nós temos novas regras e isso confunde tanto o eleitor quanto Você é a favor da unificação das eleições? Olha, é uma questão que nós temos que pensar. Eu acho 2 em 2 anos muito curto o tempo para eleição. Eu acho que podemos pensar de uma forma. A unificação talvez é muito candidata. Aí a gente teria que ter uma. Ô Pedro, as pesquisas indicam o seguinte: na eleição presidencial hoje, você tem aí o Bolsonaro com uns dando 26, 28, algumas até 30, 33, o Haddad já chegando a 17. E de repente você tem aqui no estado o Anastasia com 30, 33, 28 em algumas e tal, mais ou menos comparado com o Bolsonaro, e o Fernando Pimentel com 22. Se você pegar a Dilma, ela tem 26, você tem que dividir por 2. Aproximadamente dá uns 4 pontos a mais. Ela não teria 13, ela teria uns 17, seria mais ou menos o que o Haddad tem. Quer dizer, essa mudança, o Anastasia não consegue reverter votos pro Geraldo Alckmin, que é do partido dele. A Dilma e o Haddad não conseguem, parece que, reverter votos pro Pimentel e vice-versa. Essa transferência de votos, você acha que dificulta também a cabeça do eleitor? Não, veja bem, eu acho que no caso da presidenta Dilma é um pouco diferente, né? Ela tá batendo uns 28%, né? Mas são 200%. Duas vagas, mas não necessariamente ela tem 50-50. Ela tem um pouco mais na primeira e um pouco menos na segunda, né? Então não dá metade, dá a metade mais 4 ou 5 pontos. Eu acho que tanto o Estado quanto a questão nacional, ela está refletindo a situação que nós vivemos, né? Essa polarização que existe, né, entre 2 modelos de se fazer política. Eu acho que o eleitor tem pensado muito nesse sentido. No caso da presidenta Dilma, isso é mais forte, porque as pessoas estão conseguindo perceber que o impeachment, né, o golpe que ela sofreu, na realidade não tinha que ter acontecido porque ela não cometeu crime algum. Então o eleitor tem visto e tem sentido que a presidenta Dilma realmente foi vítima de uma injustiça e de um golpe parlamentar jurídico. Você avalia essa questão dos votos dela não irem pro Pimentel, né? Porque geralmente quando a gente pensava
uma questão de um voto do Senado, ia direto, também votava na mesma chapa para governador. Hoje em dia o Pimentel tem muito menos votos do que ela, né? Como que você avalia isso? A ideia é que ele tenha o mesmo número de votos que ela ou mais, né? Os dois tenham e crescerem, mesmo porque acho que o eleitor vê a atuação, né, do governo, do Fernando Pimentel, do governador, está entendendo a importância que foi esse governo, tem crescido, e os adversários também são diferentes, né? O governador tem um adversário como me chama a atenção também a posição do Miguel Correia, né? Que ele tá com 4%, sendo que o PT historicamente tem 20%, pelo menos 20% ele teria. O caso do Miguel, eu acho que houve uma demora para lançar a campanha dele, houve uma vacância aí no tempo até a inscrição da chapa dele, e ele tende também a ter um crescimento pelo partido, pelo que ele significa também. Tá certo, nosso tempo acabou. Queria agradecer a sua participação aqui, Pedro Patus, vereador, candidato ao primeiro suplente na chapa de Dilma Rousseff. Muito obrigado, Ana Luísa Faria, repórter do Jornal Tempo, do Jornal Super.